Você já sentiu que encontrou todas as respostas apenas para perceber que, na verdade, estava diante de novas perguntas ainda mais profundas? É exatamente isso que acontece no despertar espiritual. Hoje, vamos explorar por que esse momento não é o fim da jornada, mas o início de algo muito maior. E acredite, o que vem depois pode transformar completamente a sua vida. Fique comigo até o final, porque vamos desvendar como essa nova fase impacta sua relação consigo mesmo, com os outros e até com o mundo ao seu redor. E já te adianto, a jornada que vem depois do despertar pode ser tão desafiadora quanto fascinante. Se você já passou ou está passando por esse processo, prepare-se para se sentir compreendido. E, se nunca ouviu falar disso antes, este pode ser o vídeo que vai abrir seus olhos. O que é o despertar espiritual? Muitas pessoas têm a ideia de que despertar espiritualmente é como zerar o jogo da vida. Você alcança um estado de iluminação, tudo se resolve, e aí, fim de história. Só que, na prática, não funciona bem assim. O despertar espiritual é como abrir os olhos em um mundo que antes estava encoberto. Você começa a perceber que suas crenças, hábitos e até mesmo o sentido da vida eram apenas construções limitadas. Mas o despertar não é algo que acontece de uma vez. Ele pode vir de forma gradual, como um processo que se desenrola ao longo do tempo, ou de forma abrupta, como um estalo que muda tudo em um instante. Independentemente de como acontece, uma coisa é certa: ele muda sua perspectiva sobre tudo, de como você enxerga a si mesmo, até como percebe o universo ao seu redor. E aqui vai uma pergunta intrigante: o que acontece quando você enxerga além do que acreditava ser real? Bom, a resposta é mais desafiadora do que parece. Porque, ao despertar, você percebe que não basta saber a verdade, é preciso vivê-la. Os desafios do despertar. Aí vem a parte mais curiosa. Despertar pode ser desconfortável. Imagine que você passou anos vivendo em uma casa bagunçada, mas com as luzes apagadas. De repente, alguém acende todas as lâmpadas e você finalmente vê a bagunça. A verdade é libertadora, mas também pode ser avassaladora, e esse desconforto é natural. Afinal, você está desmontando estruturas que sustentaram sua visão de mundo por anos ou até décadas. Velhos hábitos, crenças limitantes e padrões de comportamento começam a aparecer com clareza. Nesse momento, é comum sentir medo, insegurança ou até uma sensação de estar perdido. Muitas pessoas enfrentam crises após o despertar. Não porque estão regredindo, mas porque estão aprendendo a lidar com a nova percepção. Você começa a questionar relacionamentos, trabalho, escolhas. E, acima de tudo, você questiona quem você realmente é. Agora, pausa para a reflexão. Será que você está preparado para encarar a sua própria sombra? Isso faz parte do processo e, acredite, é uma das fases mais transformadoras dessa jornada. A integração do despertar na vida cotidiana. E aqui entra um ponto crucial. O despertar não te afasta do mundo. Ele te convida a viver nele com mais presença e autenticidade. Já ouviu aquela frase: antes da iluminação, corte lenha e carregue água. Após a iluminação, corte lenha e carregue água, é sobre isso. A diferença está na forma como você faz tudo isso. Integrar o despertar ao cotidiano significa aplicar as lições aprendidas em cada aspecto da sua vida. Seja no trabalho, em relacionamentos ou até em momentos de lazer, a consciência que você ganha com o despertar precisa ser praticada. Isso não acontece da noite para o dia, mas é um processo constante de aprendizado e evolução. Por exemplo, suas tarefas diárias, que antes eram automáticas, agora se tornam oportunidades de presença. Você começa a encontrar significado em pequenos detalhes. Coisas que antes passavam despercebidas agora têm um valor imenso. Mas como fazer isso na prática? Uma dica é começar observando suas reações. Quando algo ou alguém te irrita, pergunte-se: por que isso me afeta tanto? O que isso revela sobre mim? Essa autorreflexão constante é a essência de viver com consciência. O propósito de servir. Outra grande transformação do despertar é perceber que a vida não é só sobre você. Um dos sinais mais profundos de um despertar verdadeiro
É o desejo de servir ao próximo. Você entende que estamos todos conectados e que ajudar os outros é, na verdade, uma forma de ajudar a si mesmo. E servir não significa fazer coisas grandiosas. Às vezes, é nas pequenas ações do dia a dia que você mais impacta a vida de alguém. Oferecer ajuda a um amigo, escutar alguém sem julgar, ou até mesmo compartilhar palavras de inspiração, podem fazer uma diferença enorme. Isso pode acontecer de várias formas: escutando alguém que precisa desabafar, praticando a compaixão no dia a dia ou até mesmo contribuindo para causas maiores. O importante é entender que sua jornada não é só para você. Ela é para o todo. E aqui vai uma provocação. Como você pode usar seu despertar para fazer a diferença no mundo? Pense nisso enquanto seguimos. A jornada contínua. Agora que entendemos que o despertar espiritual é apenas o início, surge uma grande verdade. Essa jornada nunca termina. Sempre haverá mais a aprender, mais a crescer, mais a descobrir sobre si mesmo e sobre o universo. E sabe o que é mais interessante? Quanto mais você avança, mais percebe que o conhecimento é infinito. Cada resposta traz novas perguntas, e cada conquista abre as portas para novos desafios. Isso pode parecer cansativo, mas, na verdade, é o que mantém a vida cheia de propósito e significado. Uma analogia que gosto muito é a de escalar uma montanha. Quando você chega no topo, percebe que há outra montanha ainda maior à sua frente. E sabe o que é mais bonito? Não se trata de chegar ao topo, mas de apreciar cada passo da jornada. O desafio das expectativas. Algo que muitas pessoas enfrentam após o despertar espiritual é lidar com as próprias expectativas. Às vezes, pensamos que, ao nos tornarmos mais conscientes, todos os problemas irão desaparecer. Mas a verdade é que o despertar não elimina os desafios. Ele muda a forma como você os enxerga e os enfrenta. Por exemplo, pode surgir a expectativa de que você nunca mais ficará irritado, ansioso ou com medo. Mas, quando essas emoções aparecem, você pode se sentir frustrado e até duvidar do seu progresso. Isso já aconteceu comigo. Após um período de intensa prática espiritual, me vi reagindo com impaciência em uma situação trivial. A princípio, fiquei decepcionado comigo mesmo. Só depois percebi que essas situações não são falhas, mas oportunidades de aprendizado. O despertar nos ensina a acolher nossas emoções, não a reprimi-las. É sobre reconhecer que somos humanos, imperfeitos, mas em constante evolução. Aceitar isso é libertador, porque tira de você o peso de ser perfeito. A pergunta que fica é: você está disposto a aceitar suas imperfeições como parte do processo? Quando você faz isso, descobre que até os momentos de fraqueza podem se tornar grandes mestres. O despertar e as relações humanas. Outro aspecto fascinante do despertar espiritual é o impacto que ele tem nas suas relações. Quando você começa a ver a vida de forma mais consciente, é inevitável que seus relacionamentos também mudem. Algumas conexões se aprofundam, enquanto outras podem enfraquecer. Vou compartilhar algo pessoal. Depois do meu despertar, percebi que algumas amizades que antes faziam sentido começaram a parecer superficiais. Não porque aquelas pessoas fossem menos importantes, mas porque nossas energias já não estavam alinhadas. Foi um processo doloroso, mas necessário. Com o tempo, novas pessoas apareceram, trazendo conexões mais autênticas e significativas. Além disso, o despertar muda a forma como você se relaciona com os outros. Você se torna mais empático, mais compreensivo. Passa a enxergar além das ações das pessoas, entendendo que muitas vezes elas agem a partir de suas próprias dores e limitações. Isso não significa aceitar tudo, mas aprender a responder com compaixão em vez de reatividade. Se você sente que suas relações estão mudando, não resista. Esse é um sinal de que você está evoluindo. E lembre-se, o despertar não afasta pessoas da sua vida. Ele traz para perto aquelas que ressoam com a sua nova energia. Então, se você achava que o despertar espiritual era o ponto final, agora sabe que é só o começo. O início de uma jornada que exige coragem, paciência e entrega. E se você está nessa caminhada, ou quer saber mais sobre ela, continue explorando. Se você gostou desse vídeo,
Deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. E não pare por aqui. Tem outro vídeo incrível esperando por você. Clique nele e continue essa jornada comigo. Nos vemos lá.